Graças a Deus, que a paz do eterno, do soberano, do glorioso, do eterno, o Salvador das nossas vidas, esteja no nosso coração. Que o Messias ilumine a sua alma. Vamos parar aí para refletir sobre o livro de Isaías, hoje, no capítulo 2. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Isso é muito bom lembrar que Judá e Jerusalém estavam divididas, mas eles eram uma só nação, era a nação de Israel. Porém, eles foram divididos, por causa da rebeldia. E tem muitas pessoas que não entendem, porque veio tanta desgraça no mundo antigo, tantas mortes, porque o povo era desobediente, rebelde. Então eles provocavam suas próprias desgraças, as suas próprias mortes, assim como é nos dias de hoje. Não mudou nada, não tem nada novo debaixo do céu. Tudo se repete. Versículo 2 diz: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Então, está falando aí da glória que vai haver, da junção daqueles que vivem nesse plano e serão juntados para um outro plano. E no versículo 3 diz assim: irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor. Isso aí representa o Monte Sião, lá onde a colina se encontra o templo. E no versículo 3 diz assim: irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Por mais que faça alusão ao trono da eternidade, na terra também nós teremos aí essa possibilidade de ouvir, a palavra da verdade. Então muitos irão e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. O monte do Senhor, Monte Sião. No versículo 3, nós podemos ver aí que ele diz: subamos à casa do Senhor. Subamos à casa do Senhor. Isaías 56, versículo 6 e 7, vai falar que... Deixa eu procurar aqui, para que a gente venha ter aí a visão melhor e ampla. 56, diz assim, Isaías 56, 6 e 7.
Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam, né, o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa, casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Até congregarei outros ao que já acham reunidos. Então, ele vai estar aceitando todos os sacrifícios, ele vai estar juntando todos os povos, até os estrangeiros. E vamos continuar no versículo 4. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Ou seja, que visão bonita, né? Você vê aí que eles, no versículo 4, vai erguer muitas nações, vai julgar os povos, né? Separar aqueles que podem entrar na Nova Jerusalém, isso aqui na terra ainda. A Bíblia fala que estas nações, esses povos se converterão as suas espadas em relhas de arado. O que significa isso? Ou seja, ao invés de guerra, investirão para o plantio, para a colheita, para a prosperidade da terra, para que o povo viva em paz, né? Esse é o projeto de todo mundo, né? É ter paz, só que nesse mundo nós não teremos paz, né? A verdadeira paz será na eternidade. Nesse mundo teremos aflições, como disse o Messias. Mas vamos observar aí. No versículo 5 ele diz assim: Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Isso aí é um bom passo para nós que estamos aqui no século XXI, pararmos para refletir, pararmos para analisar, né? Pararmos para ver verdadeiramente tudo isso que está acontecendo, para analisar tudo isso que estamos vivendo. É muito importante, muito importante. Agora, vamos entrar aqui no versículo 6. Olha só o que está escrito aí, ó. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo. Olha só, pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram de corrupção do Oriente e são agoreiros como os filisteus e se associam com os filhos dos estranhos. Olha só que interessante isso aqui. Isso é muito bom a gente prestar bem atenção, porque por mais que Deus tivesse uma promessa boa para Israel, a sua conduta estava levando eles a viver uma vida totalmente desregrada. O profeta Isaías denuncia todas as manifestações de altivez e orgulho dos humanos que são representados simbolicamente por coisas que se elevam às alturas. Como você vai ver aí, mais para frente eu vou mostrar. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram de corrupção do Oriente e são agoreiros, ou seja, eles se iludiram com tudo aquilo que eles viram no Oriente, aquelas riquezas, aqueles bens, aqueles enfeites, aqueles atavios, aquele modo deles viver, o jeito com que eles viviam da bruxaria, da feitiçaria, né? Ou seja,
continua, como filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. Ou seja, se você for procurar meditar sobre os filisteus, isso é muito importante, você conhecer a história dos filisteus, você vai deparar que eles eram pessoas extremamente religiosas, a ponto de sacrificarem seus próprios filhos aos deuses da fertilidade, aos deuses da prosperidade. Olha só que situação. E o povo de Israel, que tinha um Deus que não precisava desse tipo de sacrifício, passou a seguir esses costumes. E no versículo 7, para a gente continuar, diz: a sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, olha aí, ó, e os seus carros não têm fim. Ou seja, eles enriqueceram, eles se fartaram. Mas vamos continuar no versículo 8. Também está cheia a sua terra de ídolos, olha só. Veja se não é isso que acontece hoje ao nosso redor. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isto, a gente se abate e o homem se avilta, portanto, não lhes perdoarás. No versículo 10 diz: vai, entra nas rochas e esconde-te do pó ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Ou seja, se humilha, abandona toda essa altivez, abandona toda essa ignorância. Tanto é que no versículo 11 ele vai dizer: os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Olha que situação, hein? Olha que situação. Nós estamos vendo exatamente aí o resultado do sofrimento de todas as gerações do povo de Israel. Do povo que Deus separou. E hoje se repete da mesma forma. Mesmo depois que o Messias veio, tanto é que nesse capítulo aqui você vai ver falando sobre o Messias. Vamos continuar aí? Porque o dia, versículo 12 diz assim, ó: porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, contra todo aquele que se exalta para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano, altos, muitos elevados, e contra todos os carvalhos de Baçã, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis, contra tudo o que é belo à vista. Olha só, contra tudo o que é belo à vista. Porque quando a gente se ilude com que aquilo que é belo à vista, a gente perde a visão do mundo espiritual. E veja se hoje nós não estamos vivendo no século XXI, nessa ilusão de beleza, de estética. E ó, se você for falar isso com algumas pessoas, ela vai dizer: você quer que eu ande feia? Você quer que eu ande horrível? Você quer que eu não tenha condições? Você não quer que eu... Mas você vê que, na realidade, é pura altivez. É pura soberba. E no versículo 17 ele diz assim: a arrogância do homem será abatida e a altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Ó. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Você vê que lá no capítulo 2, no versículo que ele fala, porque no versículo 12 que ele diz: porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano. No versículo 16 ele diz: contra todos os navios de Tarsis, contra tudo que é belo à vista. Quando ele diz navio de Tarsis, ele está querendo
mostrar a beleza dos grandes barcos, né, que existia naquela época dos povos fenícios, quando eles chegavam para comerciar todas as suas mercadorias. Então, a expressão foi aplicada em sentido geral a qualquer tipo de altivez, a qualquer tipo de ilusão. E o povo se iludiu com isso. Eu quero ser que nem os fenícios. Eu quero ser que nem os filisteus. E olha só o que Deus fala sobre isso. Quando o desejo do povo de Israel não é seguir o Senhor, seu Deus, não é andar debaixo do poder. Pastor, mas é pecado você desejar o que é bom? Não, não é pecado você desejar o que é bom. Mas do jeito que eles estavam fazendo, do jeito que eles estavam vivendo, andando na teimosia do seu coração, se associando com deuses estranhos, eles perderam a visão, porque tudo que eles iriam receber viria diretamente de Deus, mas eles se iludiram, eles se perderam. E por isso que você vai ver no versículo 17, a arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Só o Senhor. Quando a Bíblia fala só o Senhor será exaltado naquele dia, ela está querendo se referir só àqueles que se colocaram diante do Senhor será exaltado naquele dia. Porque quando Deus se levantar do seu trono para recolher o trigo no meio do joio, também se levantará aqueles que conservaram em perfeita paz e que conservaram o seu coração longe de tudo isso, de toda essa ganância. O que eu tenho pregado nesses últimos dias? Que o mundo tem sido uma grande mentira, que o mundo tem sido uma grande ilusão. Nós estamos vendo aí um novo governo sendo formado, né? Nós estamos vendo aí a ONU, a OMS, nós estamos vendo aí outros órgãos dominando todo mundo e mandando dirigências e mandando controle mundial. O que você está percebendo com isso? Você não está percebendo esse significado, não? Você está vendo aí líderes políticos, líderes religiosos se juntando com países e povos que não temem a Deus, que não respeitam a Deus. Que comunhão há da luz com as trevas? Isso está muito nítido. Isso está muito nítido. Outro dia, um representante de um grande ministério das Assembleias de Deus no Brasil foi se encontrar com o Papa e ali ele beija, né, o ego do Papa. Ele mostra que o Papa é toda autoridade. E isso faz com que Satanás seja glorificado. Mas aí você diz para mim, pastor, mas irmão Raimundo, não precisa me chamar de pastor, que eu não sou pastor, pastor é Jesus. Irmão Raimundo, mas a Bíblia fala que a gente tem que respeitar todas as autoridades. Presta atenção, veja como Jesus se comportou diante das autoridades, ele respeitou todas elas. Mas quando ele teve que chamar ela de raça de víboras, ele chamou. Jesus não chamou os rabinos e aqueles homens de excelentíssimos. Não. Vossa santidade, não. Só existe uma santidade na eternidade. Só existe um que é bom. O próprio Jesus falou, um que é bom é Deus. Então, isso é muito importante, isso é muito delicado, a gente acordar. Eu vou estar trazendo aqui essa meditação dos livros de Isaías, já trouxe a meditação do capítulo 1, agora eu estou trazendo a meditação do capítulo 2, para que a gente possa introduzir esse entendimento no nosso coração, para que a gente possa introduzir essa mensagem dentro da nossa alma. Agora, cabe a cada um de nós. A mudança está dentro de cada um de nós quando nós
reverenciamos o Senhor verdadeiramente, o eterno, glorioso, o soberano, né? E olha só o que está aí no versículo 18. Os ídolos serão de todo destruídos. Olha, quando o Senhor será exaltado e as pessoas que se voltaram para ele também, a Bíblia fala, o profeta Isaías diz que os ídolos serão de todo destruídos. Ou seja, todo tipo de idolatria, todo tipo de feitiçaria. E isso já acontece com aqueles que se voltam para o Senhor, verdadeiramente. Eles não são apegados a nada. Eles se desfazem de tudo. Eles não têm prazer nesse mundo. Eles vivem para exaltar o nome do Senhor, mas eles estão preparados para sair desse mundo a qualquer momento. E você vê também que não é isso que está acontecendo. As pessoas, quando falam de morte, elas tremem, elas têm medo. Elas estão se preparando para viver dias melhores nessa terra. Não, nessa terra nós não vamos viver dias melhores. Jesus foi bem claro ali, o Messias foi bem claro quando ele está com os discípulos ali no livro de João e fala, olha, eu vou preparar-vos lugar, mas voltarei para buscar. Então, quem tem ouvidos entende isso ali. Então, nesse período que ele está preparando o lugar, nós aqui que recebemos essa mensagem, nós temos que se desviar do mal e procurar fazer o bem. E olha só o que está escrito aí, ó, no versículo 18. Os ídolos serão de todos destruídos. Versículo 19. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Olha só. Naquele dia os homens lançarão as topeiras e os morcegos, os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas da rocha e pelas cavernas das penhas ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Então, você percebe aí que o povo vai abandonar os ídolos. Aqueles ídolos que eles viviam por muitos e muitos dias. Aqueles ídolos que viviam esquecidos nas prateleiras, com teias de aranha, sujos de poeira, que tinha boca e não falava, que tinha ouvidos e não ouvia. E eles vão jogar isso fora. Vão lançar isso fora. Olha só que interessante. E no versículo 21 diz, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Na realidade, não é espantar no sentido de apavorar a terra, mas é para julgar. Por isso que nós, na realidade, esse espantar não é nem julgar, esse espantar é um alerta. Isso refere-se quando o Messias veio alertando, né? Isso significa que foi um despertar, e é isso que tem acontecido. Porém, o Messias, ele deixou bem claro que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Ele também deixou bem claro que no final dos tempos muitos seriam enganados, até mesmo os escolhidos. Então,
Nós precisamos entender o que Isaías está querendo dizer aqui. Nós precisamos entender, por mais que isso aqui foi para a nação de Israel, foi para os judeus, né? Os judeus hebreus que estavam ali, nós precisamos entender isso aqui. Nós precisamos compreender tudo isso aqui. Porque isso aqui foi peneirado por Cristo na cruz. O tempo que o Messias teve aqui, ele peneirou tudo isso e ele deixou bem claro. E nós precisamos ter esse entendimento, ter essa compreensão, que é para que a gente venha evoluir espiritualmente, para que nós venhamos crescer espiritualmente e estarmos preparados para o grande e terrível dia do Senhor, o dia que nós vamos se deparar diante dele. Eu não estou falando aqui de arrebatamento, eu estou te dizendo aqui, eu estou falando que nós temos que se preparar para a morte. Se nós morremos hoje, temos que morrer purificados, temos que morrer limpos. Muitos pregam sobre arrebatamento, tudo bem, mas e a morte de hoje? Se eu morrer hoje antes do arrebatamento, vamos supor assim, vamos dizer dessa maneira. Gente, nós precisamos despertar. É básico. O Messias, quando ele veio, ele disse: amarás o Senhor teu Deus acima de tudo e o teu próximo como a ti mesmo. Ele mostrou o caminho, ele mostrou. Tanto é que é Novo Testamento. Está bem simples. No capítulo número 2 de Isaías, versículo 22, diz assim: afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em quem é ele estimado? Talvez você não entenda isso aí. Pastor, mas como que eu vou me afastar do homem que o fôlego está no seu nariz, se todos nós temos fôlego no nariz? Mas essa é uma interpretação que, se você for parar para analisar, parar para pesquisar, isso significa altivez, orgulho. As pessoas que estão cheias de si, o homem cujo fôlego está no seu nariz, é a pessoa que ela acha que ela é maior até mesmo do que Deus. Na realidade, ela nem acredita em Deus. E eu vou fazer aqui uma reflexão. Como que está o mundo de hoje? Como que está hoje o mundo atual? Como é que está o povo de hoje? Pensa comigo, fala comigo como é que está o povo de hoje. Vamos aí fazer uma análise de como está o povo de hoje. Vamos fazer aí uma reflexão de como está o povo de hoje. Principalmente os donos da verdade, que você vê aí, políticos, representantes religiosos, homens cheios de si, homens que vomitam orgulho, a altivez. Isso não sou eu que estou falando, eles mesmos demonstram. Eu consegui isso, eu consegui. Eles botam até o nome de Deus, mas o eu vem na frente. O eu vem na frente. E tenta corrigir algum desses homens para você ver. Tenta. Você nem consegue chegar perto deles. Diferente do nosso Messias, que não deixou ouro nem prata, não deixou um templo para os protestantes, mas deixou a sua santa e gloriosa palavra. Diferente dessas religiões que você vê aí, que cada vez mais têm deixado riquezas e riquezas acumuladas, enquanto o mundo morre de fome. Infelizmente, quem está no meio delas vai pensar do mesmo jeito, vai viver do mesmo jeito. Por isso que no versículo 22 ele diz: afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado?
Quem é que está no comando da vida dele? O próprio Deus fez essa pergunta. Se Deus fez essa pergunta para Isaías, quem é que está no comando da vida deles? Quem é que estima eles? Quem é que levanta a autoestima deles? Em outras palavras, não sou eu, não. E muitos acreditam que é Deus que está na vida desses homens. Não estou aqui para citar nomes de ninguém, mas faça você mesmo as pesquisas e você verá. Faça mesmo você as conclusões. Gente, se afasta e se esvazia do mundo. Se afasta e se esvazia de tudo que o mundo tem para te oferecer. No livro de Salmos, para a gente encerrar, eu quero deixar essa reflexão. No livro de Salmos, no capítulo 39, diz assim: disse comigo mesmo. O salmista Davi, ele diz: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém mordaça minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Olha só, quando você tem razão, mas você não abre a boca, você sofre. Ó. Versículo 3. Esbranciou-se no peito o coração, ou seja, o coração ficou sem sangue, o coração ficou sem pulsar, porque ele estava sentindo ali, ó, no coração aquela dor. Enquanto eu meditava, ateou-se fogo. Então disse eu com a própria língua: dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. Olha só como ele se humilha, diferentemente do que a gente vê hoje. Ele cala, ele evita se ensoberbecer, e ele diz: deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença. O prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Então, se você acha que você é alguma coisa, medita sobre isso. Se você acha que você pensa que é alguma coisa, se eu acho que eu penso que é alguma coisa, medita sobre isso. Eu quero deixar aqui esse capítulo 2 para você refletir, leia sua Bíblia enquanto ela está nas suas mãos. E até uma próxima oportunidade.